Boa noite, meu nome é Cíntia Dutra Nunes e eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Educação Especial e essa é a socialização do meu estágio 3 em instituições especializadas. A área de concentração que eu utilizo nos meus estágios é a educação inclusiva no ensino regular. Como nesse estágio eu teria que fazer numa instituição especializada, eu pensei em um tema que eu pudesse fazer uma espécie de comparativo entre o ensino regular e o ensino nessas instituições. Então, o tema desse trabalho ficou análise acerca de estudantes na escola especializada, possíveis prejuízos e benefícios de não estarem inclusos no ensino regular. Que seja por estigmas familiares, seja pelo despreparo de algumas escolas, essa questão desses estudantes com necessidades especiais no ensino regular versus instituições especializadas é bastante complexo. Desde as características individuais de cada estudante, projetos pedagógicos da escola e até os recursos familiares são ponderados na tomada de decisão. É necessário observar características desses alunos e como a instituição tem contribuído para o desenvolvimento de suas habilidades. Sabendo que a aprendizagem se dá por fatores intrínsecos e extrínsecos, o ambiente precisa ser favorável para este fim. Então, o objetivo desse estágio é observar estudantes com deficiência que optaram pela instituição especializada, neste caso a APAE, apontar os benefícios do ensino regular para a aprendizagem e analisar os prejuízos e possíveis vantagens de optarem pelo ensino especializado. Como fundamentação teórica, eu citei Leal em 2021 sobre os dados atuais das pessoas com deficiência, como estão hoje inseridas no mercado de trabalho ou na faculdade. E em 2021 ele publica que 67,6% das pessoas não possuem instrução ou mesmo concluíram o ensino fundamental, contra 30,9% daqueles que são sem deficiência, que já é um número bastante alto. Mas isso prova de que até pouco tempo atrás, essas crianças com deficiências não tinham acesso às escolas, nem especializadas e muito menos no ensino regular. Então, é um número bastante alto de adultos que não são alfabetizados. Aí ele coloca ali também que os mais prejudicados são os que possuem alguma deficiência mental. Aparecem como os mais excluídos de todos os quesitos desse estudo. São muitos os estigmas no que diz respeito à educação de alunos com deficiência, seja por parte da escola ou por parte da própria família. Às vezes, a própria família acaba tendo uma insegurança de colocar essa criança no ensino regular. E segundo o GOES, em 2012, o não enfrentamento das dificuldades de matricular seus filhos no ensino regular. Então, prefere colocar num local que eles consideram mais seguros do que enfrentar algo novo, algo diferente. Então, também faz parte da análise desse trabalho entender por que as famílias optam por um ou outro ensino. Sabe que muitas escolas ainda estão no processo de adaptação, embora a inclusão seja uma realidade, muitas escolas ainda estão num processo. O acesso desses estudantes com deficiência aumentou muito no ensino regular. Então, segundo os dados, Todos pela Educação em 2024, de acordo com o censo de 2023, uma pesquisa realizada pelo INEP diz que existem aproximadamente 1,6 milhões de alunos brasileiros da educação especial matriculados em classes comuns. Isso representa 91% do total. Então, essa realidade vem mudando. Até um tempo atrás, muitas crianças não eram alfabetizadas, não iam para o mercado de trabalho, e hoje estão, e grande parte delas, no ensino regular, segundo esses dados. Aqui eu coloco, então, alguns benefícios da inclusão no ensino regular. Então, interação com os colegas sem deficiência, por exemplo, no caso do autismo, onde as crianças muitas vezes aprendem visualmente, né, olhando para os colegas, então o fato deles estarem numa sala comum com colegas sem deficiência, isso estimula bastante. Estimula as habilidades sociais e o senso de pertencimento, aquela questão de que eu faço parte do todo, então eu não me sinto diferente, eu não estou excluído. Celebração da diversidade, estimulando a empatia e o respeito às diferenças em toda a turma. Então esse é o ganho dos colegas por terem aquela criança com deficiência dentro da sua sala. Elas também entenderem que o mundo é diverso e está tudo bem.
Desenvolvimento das habilidades necessárias para se incluírem na sociedade. Isso aqui é além da escola, é a capacidade de, daqui a pouco, estar entre pessoas sem deficiência, se sentir mais seguro para fazer parte de outros grupos da sociedade fora a escola. Autoconfiança aumentada e sentimento de capacidade que no futuro ingressar em outros ambientes, como eu já citei, inclusive o mercado de trabalho. O aluno portador de deficiência mental é um aluno como qualquer outro, cujo processo de desenvolvimento se dá através das mesmas fases da mesma sequência. A maior diferença, em geral, reside no seu ritmo de aprendizagem. Aí aqui eu aponto alguns prejuízos de não estarem no ensino regular. Reforçar estigmas sociais e a segregação. Nós lutamos muito tempo, né, pela inclusão, então no momento que essas crianças estão em grupos separados, só as crianças com deficiência, a gente está reforçando isso aí. Inclusive os estigmas sociais, de que aquelas crianças são diferentes. Evidenciar diferenças e causar prejuízos, sugerindo uma incapacidade desses alunos em participarem de salas regulares. Limitar suas oportunidades de conviver e interagir com pessoas sem deficiência e no desenvolvimento das habilidades necessárias para se incluírem na sociedade, provocando um isolamento social. Privar a turma de experiências enriquecedoras de interação no ambiente escolar. Um levantamento do Instituto Alana, coordenado pelo Dr. Thomas Hay, da Escola de Educação de Harvard, demonstrou como o modelo de escola segregada gera pessoas com maior dependência da família, dos serviços sociais e menos integração ao mundo do trabalho e do ensino superior, publicado pelo Instituto Unibanco em 2024. Fala que essas, então, complementando, que essas crianças, por estarem nessas escolas especiais, normalmente são crianças que acabam precisando mais da família, mais dos serviços sociais e sendo menos autônomas. De repente, com essas palavras fica mais fácil de colocar. A metodologia, tá? Foi na APAE, foi na instituição APAE, de Santo Antônio da Patrulha, através de observação e de regência, onde pude conhecer o funcionamento da escola, eu não sabia realmente como funcionava lá dentro, e a turma que foi passada para que eu fizesse regência foi a turma de alfabetização. No turno da manhã, tem 7 alunos, esses alunos têm entre 10 e 13 anos, composto por uma menina e 6 meninos. Todos eles têm deficiência intelectual. Fora isso, 2 deles também têm autismo, um tem síndrome de Down. A regência foi feita para toda a turma. A diretora pediu que eu não fizesse um atendimento especial com um aluno. Como todos têm deficiência, ela pediu que a aula fosse para todos. Então, assim eu fiz, mas analisei em especial um aluno, que eu chamei de F nesse estudo, que tem 13 anos. A APAE aqui em Santo Antônio, no momento, tem estudantes de 7 a 50 anos. Desde turma de alfabetização até atendimentos individuais, salas onde eles trabalham autonomia, a questão sensorial, EJA e até preparação para o mercado de trabalho. Tem o Espaço Estrela, que foi um espaço que me deixou assim curiosa, é um espaço separado para os autistas de graus mais altos. E no começo eu achei assim diferente assim a ideia de ter um espaço separado, mas aí depois eu entendi que são alguns que têm muita dificuldade de convivência e de socialização, e é um espaço bem interessante. Eles têm sala de leitura, tem a sala de vídeo, tem uma sala sensorial, piscina de bolinhas. Então eles têm bastante recursos assim, e para eu poder falar com mais propriedade desse espaço eu teria que ter feito o estágio lá, né? Mas assim, eles têm também a sala do espelho, eles têm uma baita de uma infraestrutura, tem atendimentos individuais. Esse atendimento individual são para alguns alunos se adaptarem à escola. Alguns estão lá e só conseguem ir uma vez por semana, outros vão 1 hora por dia. São aqueles alunos que ainda não conseguiram estar numa turma, né? A maioria desses casos, pelo que eu observei, são de autistas, mas muito com o tempo vão se preparando e conseguem depois ir para salas de aula. Atividades extracurriculares tem muito, eles fazem musicalização, eles têm a banda, eles fazem beach tênis também, capoeira. Então tem bastante coisas que eles fazem fora a parte acadêmica, né? Eles também têm os atendimentos na parte clínica da PAI, quem precisa de fono, nutricionista, fisioterapia, vão lá e buscam eles na sala de aula, no turno mesmo da aula, levam para atendimento e retornam, né?
Então, ali eu coloquei que, diferente dos outros espaços da APAE, como as salas individuais e o espaço estrela, a sala que eu fui designada para fazer o estágio de alfabetização parece muito com uma sala de aula regular do primeiro ano. Para ser feito o planejamento, eu respeitei o processo de alfabetização deles. A professora, no momento, trabalha com a letra B. Ela diz que fica bastante tempo numa letra só, porque eles têm bastante dificuldade, né? No momento, eles estão aprendendo também a se situarem no calendário, colocar o dia, o nome no caderno. E também fiz atividades que estimulassem essa questão que eles estão aprendendo, pequenas contas, eles estão aprendendo sequências numéricas, pequenas somas, desenvolvendo a letra B. E fiz trabalhos também que eles pudessem melhorar a questão da motricidade fina, o foco, a atenção, né? Então, a escolha das atividades propostas foi pensada de acordo com o desempenho e capacidade dos alunos. Observei que há uma tolerância bem pequena na realização das atividades e grandes dificuldades, que exige um planejamento criativo que otimize essa aprendizagem. Percebi que não há muito aquela vontade de aprender ou de ler. Isso tem que ser feito mais de fora, do ambiente, da professora, da insistência. Necessárias atividades mais criativas para que eles se interessem a fazer, como se cansassem muito rápido. É uma característica que eu observei. Ali eu coloco também um modelo de plano de aula, né? Coloco os objetivos, as habilidades, as referências, né? Eu tirei da matrizes de referência de 2024 no ensino fundamental da BNCC. A APAE utiliza a BNCC com algumas adaptações. A diretora me passou que eles fizeram uma reunião no Litoral Norte, as APAEs do Litoral Norte, e fizeram algumas adaptações. E aqui tem alguns modelos das atividades que eu passei, desde para que eles possam trabalhar com a tesoura, colagens e conhecer as partes do corpo humano, atividades onde eles relacionavam ações, outras também das emoções. Isso me chamou bastante atenção, que o aluno que eu observei, que eu fiz uma análise mais profunda, que foi esse aluno de 13 anos, ele tem muita facilidade, porém nessa atividade de reconhecer as expressões faciais ali, os sentimentos, ele teve muita dificuldade. Ali outras, bastante cores e material mais lúdico. A professora disse que eles precisam de bastante material impresso, já que eles não conseguem ainda escrever. Tem um ali que está um pouco mais avançado, mas a maioria ainda não consegue. Ali tem outros modelos também de um outro dia de plano de aula. E nessa semana, especificamente, eles estavam trabalhando a questões dos povos indígenas, que seria comemorado na sexta-feira. Então, durante a semana, eles tiveram algumas atividades que foram feitas coletivas e eu fui convidada, na minha semana de regência, a participar. Então, eles produziram cocares, produzimos também um cenário, foi bem interessante. Ali algumas fotos, eles fizeram uma oca, daí eu propus uma atividade onde eles tivessem que recortar papelzinho crepom, fazer bolinhas para colar. Ali também tem uma foto que mostra uma aluna cantando no dia de música. Eles gostam muito dessas atividades extras. Então, eu quis preservar a imagem deles, por isso que eu borrei os rostinhos ali, mas dá para ter uma ideia. Ali algumas fotinhos do caderno desse aluno que eu observei. Ele é mais avançado que os demais, ele pede mais e mais atividades. Tem também foto do cenário que nós fizemos. Nós recolhemos materiais que remetessem aos povos indígenas, alimentos, e fizemos um cenário onde eles puderam tocar as coisas e conhecer e falar a respeito. Foi bem interessante. De acordo com as vivências desse estágio, eu pude concluir que eles se dão muito bem entre eles, com a professora também. Eles se sentam em fileiras, como numa sala normal, a professora escreve no quadro, eles colocam a data. As atividades, como eu coloquei ali, são impressas, a maioria, eles fazem com um pouco de resistência. Eles demandam muita ajuda da professora, né? Uns mais, outros menos, mas todos necessitam. E tem esse aluno que eu analisei, que é autista, de 13 anos. Ele é o mais avançado da turma, assim. Ele mostra muita resistência para fazer a parte de artes, qualquer coisa relacionada à pintura, coisas assim, ele não gosta. Ele gosta de atividades. E aí, só que ele solicita muito, assim, ele quer fazer correndo e fica orgulhoso. Aí tá, que legal, já quer outra, nossa. Quanto mais ele é elogiado, mais rápido ele quer fazer. E ele
já está conseguindo fazer até algumas continhas, assim, com 2 algarismos. Ele ainda espelha alguns números, mas ele está bem mais avançado que os colegas. Ele se relaciona bem também com o restante, faz as atividades. Se acaba a atividade dele, ele chama, não tem muita paciência de esperar a vez dele, e a professora tem que se dividir para todos, e ele acaba reclamando, ele quer uma atenção mais exclusiva, assim. E quando ele não recebe atividade na hora, ele baixa a cabeça e parece que ele vai dormir ali. Então ele precisa estar o tempo todo sendo estimulado, assim. Aí eu coloquei uma observação ali, que o ensino regular, né, onde eu baseei até agora os meus estágios, ele prepara para a vida em sociedade, para o prosseguimento dos estudos e a inserção no mercado de trabalho. E coloquei que a instituição especializada faz a mesma coisa, só que num ritmo muito mais lento e sem uma cobrança de resultados, assim. Aí eu coloquei que na instituição especializada há o benefício de inexistir discriminação e preconceito. É como se eles pertencessem àquele todo, são aceitos como são, não há nenhum tipo de discriminação e são extremamente felizes naquele ambiente, pelo que eu observei. No entanto, o que se refere à aprendizagem acadêmica, eles não têm grandes interesses, vontade de aprender, com exceção desse aluno que eu observei, ele tem, diferente dos colegas, mas os outros não têm muita vontade, depende muito da professora de estimular, de trazer materiais diferenciados, né? Então, em sua maioria, depende de motivação externa e da professora. Não parece haver grandes perspectivas também de continuar os estudos, né? O que isso, se tu pensar no mercado de trabalho, acaba gerando prejuízo no desenvolvimento deles, né? E a respeito das atividades extracurriculares, eu achei assim um paradoxo, que ao mesmo tempo que é algo que eles gostam muito, que eles têm oportunidade de fazer, eles fazem esporte, capoeira, beach tênis, tem aula de música, eles têm contato com instrumentos musicais, eles cantam, eles falam no microfone, eles têm educação física com um professor maravilhoso, eles têm um monte dessas atividades, tem a banda também. Só que isso é tudo no horário de aula, então acaba tomando muito tempo essas atividades extracurriculares. Então eu coloquei, ao mesmo tempo que gera benefício para autonomia e socialização, eu acho que na questão da aprendizagem acadêmica gera um prejuízo. Como se a alfabetização, então, acabasse ficando para segundo plano, né? A respeito das escolhas familiares, por que as famílias optam por essa instituição? Eu acho que, pelo que eu pude observar, é uma segurança para os pais saberem que eles estão num ambiente onde eles são aceitos como são, não vão sofrer bullying, onde os professores todos têm formação para lidar com essas crianças com deficiência. Também acho que eles têm oportunidades de fazerem muitas atividades que, se fossem feitas de forma particular, seriam um custo bem alto, né? Nas escolas regulares, por exemplo, não tem tudo isso de atividade. Eles fazem tudo no mesmo turno, então os pais levam uma vez, buscam, a maioria também vai de transporte público, mas é aquela segurança de que vai para lá e está tendo todas essas oportunidades. Fora os atendimentos clínicos que também são feitos no mesmo turno, no horário de aula. Então, acho que isso para os pais é uma segurança. E o aluno F, eu acho que ele tem potencial acadêmico e se comunica muito bem. Apesar de ser autista, ele tem muita facilidade de se comunicar. E eu acredito que ele poderia se desenvolver mais no ensino regular. Entretanto, não sei dizer se ele como pessoa, se no desenvolvimento social dele seria benéfico ou não, porque ele tem uma alegria de ser elogiado, de se destacar na turma, de estar um pouquinho avançado, e eu não sei se daqui a pouco no ensino regular, se ele não se sentiria, ele numa turma de alfabetização ele seria mais velho, ou ainda que na turma da mesma idade ele achar que não está conseguindo corresponder às expectativas, então eu não sei se isso causaria algum prejuízo, algum sofrimento para ele, então eu não consigo responder isso por ele, né? Se existisse um ensino regular ideal, isso que a gente espera na inclusão, com acessibilidade, com professores capacitados, formação contínua, que eles tivessem uma sala de recursos bem equipadas e com professores disponíveis, professores de AE em todos os turnos, que os professores todos tivessem também um planejamento criativo que envolvessem essas crianças. Eu acredito que sim, o ensino regular, se tivesse essa educação menos tradicional, seria o local ideal para todos. Eu continuo acreditando nisso. Só que como essa não é uma realidade, pelo menos não em todos os lugares, né?
a escola regular pode não ser o local ideal para todos, não na prática, pelo menos, né? Então, não ficaram claros para mim todos os prejuízos e benefícios de se optar por um ou outro tipo de ensino. A questão ainda é bastante complexa, né? E depende muito da situação da escola e também das características individuais do aluno. Aqui eu coloquei as referências que eu me baseei e agradeço pela atenção.